Oi, pessoal, bom dia, Lauro, tudo bom? Hoje nós vamos receber o acadêmico Ricardo Guimarães. Já está aqui nosso convidado de hoje. Só um minuto que. Oh, meu Deus. Agora, deixa eu colocar aqui, ver, esperar. Deixa aí Bom então. dia, Aqui tá tudo. Ricardo, Bom tudo dia, bem? querida, tudo bem? E aí, como é que estamos? Ah, uma luta, né, Tê? E você, tudo bem? Tudo certo por aqui, para variar em casa, né? Então, não tem muito jeito, né? Mas é isso aí, vamos lá, vamos que vamos, trabalhar, se virar, ver o que dá para fazer, E pensar, exatamente, continuar, não é? vamos ver Bom, se a gente pessoal, aprende alguma coisa aí nesses dias com algumas reflexões aí. eu acho que a gente vai aprender um monte de coisa, viu, Ricardo? Acho que a vida realmente vai ser outra depois disso tudo, né? Olha, bom dia para os nossos amigos que estão chegando, André Jubim, Luiz Felipe. Bom, hoje a gente está recebendo o acadêmico Ricardo Guimarães. O Ricardo, ele é titular da cadeira 81, advogado, doutor, enfim, um currículo vastíssimo. E vai falar um pouquinho para a gente a respeito da visão constitucional das medidas provisórias, né? Eu acho que esse é um dos temas mais debatidos, né, Ricardo? E é um tema bem complicado, porque, na verdade, tudo agora passa a ser discutido, quer dizer, como os fóruns estão fechados, é uma situação interessante. Não que não se discuta dentro dos fóruns e das decisões de instâncias inferiores a questão da constitucionalidade. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma discussão, acredito eu que pela primeira vez, eu não me lembro de ter visto uma outra situação dessa, em que as decisões estão vindo de cima para baixo, o que é muito melhor, não é? O que te parece tudo isso? Como é que você enxerga essa questão aí da constitucionalidade das medidas? Porque tem várias ADIs em andamento, os tribunais têm, o STF julgou recentemente as discussões mais fervorosas que tiveram nos últimos dias foi com relação à questão de liminares. Você acha que isso pode interferir nesses outros resultados, né? Com relação à inconstitucionalidade daquele artigo 29, até acho que o Sebastião deve falar bastante, esse tema vai ser tratado na mesa de segurança que a gente vai ter na sexta-feira, mas essa questão do artigo 29, eu tenho visto tantas opiniões, assim, e umas coisas que me parecem um pouco absurdas, né? Não sei o que você pensa de tudo isso. Mas como é que você enxerga essa questão da constitucionalidade dessas medidas? Então, Tereza, primeiro eu queria dar bom dia para todo mundo, dizer que é um prazer estar aqui contigo, né? A academia, você aí à frente desses eventos, desses projetos, trouxe essa novidade aqui do café da manhã, fazendo a gente madrugar. Eu queria dizer assim, eu tenho uma visão da Constituição, não sei se diferente de muita gente, eu acho que não, né? Mas eu tenho uma ideia da Constituição como um texto que ele vai se renovando automaticamente, sabe? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente teve alguns exemplos. A gente teve uma questão. O que eu quero dizer é o seguinte: sem que a Constituição se altere, muitas vezes o entendimento pode ser alterado, não é? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, em uma época se dizia que, ao tratar do racismo, que negros e brancos eram iguais, porém deveriam estar separados. Depois, dentro da mesma Constituição, sem qualquer alteração, a Corte norte-americana alterou esse entendimento para dizer não, eles têm que estar juntos, principalmente em razão das revoltas lá do sul dos Estados Unidos. Então, isso me traz uma lição interessante, que é assim, a gente sempre pensar na Constituição de uma forma que ela não seja estática, completamente estática, né? Agora, sobre essas decisões que você falou, é uma coisa bastante curiosa, né? Eu ouvi de tudo também, e acho muito legal isso, porque a gente ouve opiniões diversas, diferentes, umas que a gente fala assim, nossa, será que houve isso? Nossa, será que aquilo pode ser assim ou não? Mas isso, essas lives, essas conversas nossas,
nossas têm trazido muitas reflexões para a gente, né? É, eu acho que o Supremo decidir algumas coisas, eu vejo de duas formas. Quando o Supremo decide a constitucionalidade ou não lá, ele resolve um monte de problema nosso. O seu problema aí na vara do trabalho, o problema de todas as varas, está resolvido, não é? Agora, muitas vezes essa decisão tem que ser numa sede liminar, não é? Em que a gente muito também, de outro lado, não tem tempo de amadurecer aquela ideia para a gente poder pensar com calma naquilo e ter uma decisão mais... Isso data vênia ao Supremo, evidentemente, né? Mas o amadurecimento, quando a gente tem várias decisões do varejo, como se diz por aí, né, de constitucionalidade ou não, a gente consegue, eu acho que, amadurecer melhor essa ideia. Agora, é evidente, quando o Supremo vem e resolve de uma vez, é muito mais fácil para a gente. Claro. Né? Pelo menos cria uma estabilidade, né? Então, é o que eu digo. É muito bacana a gente discutir diversas posições dentro da academia, mas na prática, o interessante é você criar uma estabilidade de decisões. Se você concorda ou se você não concorda, mas pelo menos não interessa, mas vai chegar lá em cima e você não cria uma falsa expectativa para a parte, né, Ricardo? Acho que isso é importante. Eu vejo a agonia dos advogados, né? E vi muito isso quando saiu a reforma trabalhista, que eles chegavam e falavam assim: a senhora vai aplicar a lei? E eu falava assim, mas por que eu não deveria aplicar a lei? Não, porque está todo mundo falando que é inconstitucional. Eu falei, mas todo mundo não é o Supremo. A hora que o Supremo falar que é inconstitucional, aí tudo bem, a gente vê como é que ele vai fazer com os efeitos disso e vamos aplicando. Mas parece interessante a gente ter um norte, né, daquilo que pode ser feito. Agora, o interessante é que o meu maior receio, Ricardo, por exemplo, não estou entrando no mérito da questão, mas primeiro se discute, né? E nós tivemos aí a decisão dos acordos individuais e dos acordos coletivos, que eu também queria saber a tua opinião. E depois a gente teve a inconstitucionalidade do 29, né? Ou seja, o próprio Supremo não está muito... não tem uma uniformidade. Sabe que uma vez eu tive o privilégio, né, de conseguir ficar uma semana fazendo um estágio no Tribunal de Luxemburgo, no Tribunal de Justiça. E uma coisa que eu aprendi lá e que eu achava que a gente devia aplicar aqui é o seguinte: percebe que nessas decisões, eu não conheço muito, você conhece bem melhor aí a Corte Americana, mas não existe julgamento por maioria. É tudo por unanimidade. Daí você vai falar assim, então quer dizer que todos os países da União Europeia pensam iguais? Não, não é isso. Eles decidem e discutem, tem uma sala fechada e a decisão é sempre publicada como se fosse por unanimidade, né? Ou seja, você não vê quem julgou diferente ou não. E na época, o presidente do tribunal era um juiz americano, um juiz português, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Ele falou assim, sabe que a grande culpa desses julgamentos tão públicos no Brasil é de Portugal. Nós aqui já acabamos com isso, porque não é uma coisa tão interessante, porque isso, de uma certa forma, demonstra suscetibilidades da corte. O que você pensa disso, Ricardo? Você acha que isso pode interferir e que isso teria interferido nessas decisões dos acordos individuais e nos acordos coletivos, dessa questão da constitucionalidade ou não dos acordos individuais e coletivos? Então, Tereza, eu acho muito interessante essa visão e outro dia, numa aula de mestrado na PUC, eu dizia isso e me lembro que alguém se levantou e falou, eu falava isso de súmulas, né? Falava das súmulas do TST, falava assim, olha, é muito complicado quando a gente, por exemplo, tem um contrato da forma X e fala há anos que aquilo não gera uma garantia provisória de emprego ou uma estabilidade provisória, e no outro dia você acorda e aquela súmula foi alterada, não é? Isso dá uma insegurança danada, até porque a súmula ela não tem vigência, ela vale ou não vale, né? Né? E aí a gente tem algumas súmulas lá digamos assim, criadas por um desembargador a mais votando a favor ou contra, um ministro a mais, desculpe, votando a favor ou contra. Então, realmente, essas situações, eu acho que se elas pudessem ser evitadas, né? Eu até acho que o advogado não devia pôr o nome no processo.
sabe? E como o juiz também não deveria colocar quem foi vencido ou quem venceu, porque a gente não pode dar face para o processo, né? O processo ele tem que ser um pensamento, uma ideia, uma conclusão com fundamento. A gente tem lá o 489 do CPC, que você conhece melhor do que eu, que hoje traz lá praticamente uma impossibilidade de tantas razões de fundamento que nós temos que colocar em sentenças, etc., que vocês têm que colocar em sentença. Agora, a questão dos acordos coletivos, dos acordos individuais, eu vou te falar a minha impressão, tá? A minha impressão, e eu queria dizer claramente que é uma reflexão que eu tenho feito há bastante tempo. Nós temos uma ideia da Constituição Federal e dos direitos individuais, dos direitos coletivos, os fundamentais, como se eles fossem, digamos assim, intocáveis, não é? E eu não acho que isso seja verdade. E não por desprestígio da Constituição Federal. Eu acho que todos os dias, por exemplo, você mesmo nos seus julgamentos, e os juízes do trabalho nos julgamentos que eles proferem todos os dias, eles fazem alguns juízos de ponderação. E olha que interessante, o 489 que a gente falou agora, ele fala no parágrafo 2º do juízo de ponderação, não é? Então, o que acontece? Imagina, vamos dar uma situação típica aqui. Você pega uma execução lá e você fala, nossa, essa execução aqui, só se eu usar um ato atípico da execução para eu poder pegar esse cara, né? Uhum. Aí você vai lá e determina, através de uma medida atípica, por exemplo, a suspensão da carteira de habilitação dele, ou recolhe o passaporte. Mas situações que os tribunais superiores já falaram que são possíveis, salvo exceções. Por exemplo, você não vai retirar a carta de motorista de alguém que efetivamente trabalha como motorista, não é? Então, a gente faz isso todo dia. E o que você fez nesse caso, Tereza? Você pegou a propriedade da pessoa, que é um direito, uma garantia. Fundamental, né? É fundamental. Deu uma mitigada nessa garantia, não é? Porque você precisava, de outro lado, efetivar uma outra garantia, não é? O que a gente chama lá colisão de direitos fundamentais, para falar bonito, e fala que aplica o princípio da proporcionalidade, adequação e tal. Mas o que significa isso? A gente faz todo dia. Imagina você julgando um processo de revista, né? Ou de câmeras numa empresa. Você pode, de repente, num caso concreto, dizer que era necessário que aquelas câmeras tinham que estar ali. Mas, em outro caso, você pode dizer assim, não, o empregador podia ter usado uma medida menos drástica, que ofendesse menos a intimidade. E o que é que você está fazendo? Exatamente isso. E no caso dos acordos individuais, eu queria dizer assim, primeiro, eu sou fã de sindicato. Eu acho que sindicato é que é o ator social responsável. Eu acho que os trabalhadores são bem representados por sindicatos e devem ser. Não diria que são, porque nós temos coisas ruins também que precisamos refletir sobre isso dentro de sindicatos. Mas eu acho que a medida provisória, tal qual um desses processos que eu citei aqui, que a gente podia brincar sobre isso, ela veio para resolver um problema que talvez o sindicato não conseguisse resolver em tempo e modo, não é? Eu vi até alguns artigos que eu achei interessantes, falando que não havia sequer razão para negociação coletiva, que o objeto o ideal era único. Eu acho que o ideal era único, não acho que não, para que não existisse negociação coletiva. Mas se a medida provisória, e eu te dou um dado, em 2017 a gente teve 40 e poucas mil negociações coletivas só, sendo que a grande maioria eram acordos, não é? Agora nós já tivemos 6,5 milhões de acordos, não é? E nós temos, Tereza, 19 milhões de empresas, não é? É muita coisa, né? Não, então veja só. Tudo é macro, né, Ricardo? Não, então veja só. A gente tem locais que não tem sindicato, a gente tem locais que o sindicato não tem estrutura. Isso sem dizer assim, eu sou fã dos sindicatos, eu acho que ele é o ator social, mas eu acho que num momento desse, a gente não pode parar, por exemplo, fazer com que as pessoas... Eu tenho uma previsão horrível, o IBGE diz que em julho nós temos 24 milhões de empregados, eu não sei se isso é verdade, não sei se a gente vai chegar nisso, mas talvez sim.
né? Mas eu não poderia parar. Eu acho que o governo foi bem nesse ponto dos acordos individuais. A gente não poderia parar tudo e ficar batendo palma, dizendo que a Constituição não deixa que se resolva um problema. Ou seja, o que eu estou dizendo? Que a Constituição, né, agora no pós-modernismo, como falam as pessoas mais chiques que eu, o direito ele tem que ter um sentido, Tereza. Não é? A gente não pode parar e ficar olhando para aquela Constituição e dizer assim, nossa, como ela é bonita, não é? O direito de ir e vir, ai, que coisa linda. Nós temos esse direito, mas em determinadas situações ele pode ser mitigado se comparado com outro para otimizar outro direito que é mais importante naquele momento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Para mim, senão o direito vive correndo atrás dos fatos. Vive. E agora, muito mais do que nunca. Não é? A gente com a internet há 20 anos, olha aqui a gente agora, numa pandemia, fazendo uma live que talvez uma pessoa na Suécia esteja assistindo sem entender nada, mas de repente, sem querer, apertou o botão. Então, não dá para a gente, não é? Eu acho que tem que ter uma segurança jurídica. E aí eu dou até sugestões, por exemplo, lá o 765 da CLT, que dá aquela autonomia grande para Sua Excelência, não é? Para ir atrás e buscar e resolver. Por exemplo, na Alemanha se usa muito isso. Quando há um conflito ou uma colisão entre direitos fundamentais, o juiz ele pede informações ao Estado, ele pede informações todas que ele precisa para poder decidir entre esses direitos fundamentais de forma muito fundamentada, para ele mostrar que naquele caso concreto era aquilo que ele entendeu que era o sentido do direito, não é? Então, está um pouco fora de moda, na minha opinião, não é? Esse negócio de falar do espírito do legislador, não é? Como se a gente tivesse que ir no centro espírita para tentar conversar com o legislador, para saber o que ele quis dizer quando ele fez aquele... Né? Então, né? Ou o espírito da lei, não é? Eu acho que hoje, com a velocidade das coisas, a gente não vai acompanhar mais nem de longe os fatos sociais. Então, o que a gente precisa? Entender que quando você faz uma sentença, você pega um texto de lei e, num caso difícil, você vai criar uma norma. A gente não vai conseguir julgar casos difíceis se a gente ficar naquela conversinha de subsunção de fato à norma. Nós não conseguimos julgar. Aliás, nós não conseguimos, como advogados, pedir. Não é? Porque os problemas surgem de uma forma... Então, é assim que eu vejo a Constituição. Eu acho que ela é um documento importantíssimo, relevantíssimo, fundamental, mas que ela pode sofrer interpretações diferentes a depender do Estado, não é? Do Estado, do momento, da situação, do fato, não é? Esse negócio de a Constituição, ela existe e ela tem que ser respeitada mesmo em momentos como esses de pandemia. Eu não vejo desrespeito à Constituição, eu vejo respeito ao cidadão, não é? Que poderia perder seu emprego, poderia não ter o que comer, como se comer, saúde, ir e vir não fossem garantias também, claro. Não é? Agora, o sindicato vale, será que mais do que uma vida, do que a pessoa colocar uma comida em casa, etc. e tal? Eu sei que há o medo de perenização disso, né? E sei que por trás de tudo isso há alguns que acabam colocando questões ideológicas, que não é o meu caso. Eu não sou nem de esquerda, nem de direita, nem do meio, nem nada. Não é? Eu gosto de conversar sobre o direito, porque eu sou um apaixonado. Mas ter consenso, né, Ricardo? Não porque a gente não pode tentar cobrir só um lado, entendeu? A gente ou vai para ultradireita, ultra-esquerda, outra... Então, assim, eu entendo a luta dos sindicatos. Eu acho que o sindicato também, Tereza, para encerrar aqui, para você falar mais um pouco, eu estou falando muito, eu acho que o sindicato, com todos os esforços que teve, infelizmente também acabou se perdendo um pouquinho com relação ao foco dele. Sabe? Eu acho que depois que as centrais vieram, não obstante não tenham sido inseridas no sistema confederativo, mas recebendo dinheiro para ali estar. Aí depois a gente tem uma questão do envolvimento sindical na política, a gente tem uma estrutura constitucional sindical horrível, não é? Que a gente precisa mudar. Então, a união de todas essas coisas e a contribuição obrigatória
também foi um fator, né? Eu costumo dizer que quem ganha para nada fazer, nada faz, não é? E você, como juíza, sabe que a gente pegava instrumentos coletivos e eles se auto-repetiam ou eles repetiam a lei, não é? Isso mostra que não há uma grande negociação. Não estou falando de todos os sindicatos, mas estou falando que muitos seguiram essa linha. E isso não é ruim para quem representa alguém. Não é? Eu não escolheria um sindicato assim para me representar, por exemplo. E essa é a opção que talvez a gente tenha que conseguir dar para o nosso trabalhador, né? Que ele seja efetivamente representado por quem ele queira, não é? Aliás, a liberdade de associação é uma garantia fundamental da Constituição. Mas você falando aí de fronteiras, é uma situação interessante, né? Ao mesmo tempo que, principalmente nesse... Aliás, já havia um movimento de tentativa de fechamento de algumas fronteiras por outras razões. Razões econômicas, a questão da migração voltou com esse tema do fechamento de fronteiras, e aí a pandemia veio e falou assim, não, vamos fechar realmente os estados, né? Porque para evitar essa movimentação e essa mobilidade de pessoas. E é uma coisa interessante, né? Porque não é que a pessoa... Você falou da Suécia, daí veio a Carolina Rossi aqui, que nos acompanha todo dia, falou, não, estou em Dubai, realmente. Ela está em Dubai. Tem a Lisa, que sempre nos acompanha, está numa cidade minúscula nos Estados Unidos. O Madeira, que está em Portugal. Uma Que legal. que está conosco aqui também, que está na Espanha. Então, olha que interessante, né? Ao mesmo tempo que a pandemia fecha, ela abre as fronteiras de uma forma espetacular. Talvez eu acho que a gente podia tirar disso também, Ricardo. A gente começou falando o que a gente vai tirar de bom e de ruim dessa situação toda. É ver se o legislador em geral, todo mundo se dá conta de que para bit de computador não tem fronteira, né? Nós vivemos numa fase que, por mais que você queira fechar a fronteira física, é impossível. Você vai abrir a virtual, que eu não sei não se não é mais a abertura da virtual ela é mais contundente do que a da física. Porque da física você depende do movimento, a virtual não. E é uma questão interessante porque um dos estudos desses organismos internacionais, FMI, Banco Central, Banco Mundial, uma das coisas que vai afetar essa situação da pandemia é a questão da cadeia de valores, né? Ou seja, da cadeia de produção. Essa cadeia de produção que se desenrolava muito de uma maneira física. E daí, o que eu tenho me perguntado é se isso vai realmente fechar só essa cadeia física de produção ou se ela vai dar uma abertura maior para as cadeias virtuais, né? Porque, na verdade, como todas as situações vão ficar mais complicadas, porque vai ficar muito mais caro a produção, imagino eu que com o desenvolvimento tecnológico que a gente já teve nesses últimos meses, nos últimos 2 meses, eu acredito que essas cadeias virtuais vão aumentar. E daí a gente volta na questão das decisões das decisões dos tribunais superiores, não é? Ficamos tanto tempo discutindo terceirização, né? Aí vem um julgamento longo para discutir terceirização, quando na verdade nós já tínhamos que estar lá na frente, preocupados com como essas cadeias vão acontecer, né? Acho que o voto do ministro Barroso, que foi o voto vencedor, deu uma abertura para a compreensão dessas matérias, mas percebe, Ricardo, que ele deu a abertura falando o seguinte, a externalização e não necessariamente a terceirização, ela realmente está muito desenvolvida, e a gente não tem como brecar, mas a gente continua com o mesmo problema, né? Como a gente vai lidar com os efeitos e os impactos dessas produções virtuais dentro do direito nacional, né? Ou seja, a reforma que foi feita não cuida disso. Na verdade, ela ignora esse tipo de situação. E aí a gente vai voltar para aquilo que você estava falando, né? Como é que a gente vai preencher esses vazios da legislação que a gente tem? Por súmula? Como você falou, muitas vezes é feito por um único ministro ou pelo ativismo. E aí a gente volta naquele artigo 8º da CLT, que na reforma ele tentou frear a questão do ativismo. É uma situação complicada, não é? Essa interpretação que a gente vai fazer conforme a Constituição,
qual vai ser a melhor interpretação conforme a Constituição? Então, eu acho que... não, É eu um acho assim... emaranhado, né? Como é que a gente Não, vai lidar com isso? Isso é de uma dificuldade imensa, mas eu volto a bater naquela tecla que é conforme o sentido do direito, não é? A gente tem que... A Constituição não é um texto só, não é? E, de outro lado, a gente cai num risco que você falou muito interessante, quando a gente faz esse tipo de análise do juiz, né, da ambiência normativa, né? A gente tem um texto e depois, no caso concreto e num caso difícil, no hard case, como você falou, a gente vai ter que avaliar como aplicar aquele direito, não é? Então, para que não se caia num ativismo e se permita eventual recurso, por isso que eu acho que o 489, o 939, o 83 da Constituição, o 832 da CLT exigem essa fundamentação ampla e extensa, não é? Eu não posso mais falar do direito da forma que a gente conversava antigamente, né? Porque senão, imagina só, Tereza, a gente colocar, ninguém está obrigado a fazer nada, senão que esteja em lei, etc. Tal. Está lá na Constituição, não é? Então, aí você vai dizer assim para mim, Ricardo, sabe, eu não vou julgar esse caso, porque não tenho lei, não é? Só que as pessoas esquecem da lei de introdução, as pessoas esquecem da aplicação dos princípios, as pessoas esquecem que a própria CLT tem isso, que o CPC tem isso, que a própria Constituição tem isso. Então, nós precisamos... o segundo, primeiro, o segundo... O quinto parágrafo primeiro e o quinto parágrafo segundo da Constituição dão saídas de aplicação de direito fundamental de forma direta, de colisão de princípios, de como se avalia isso, a possibilidade de outros princípios, né? Isso para não falar de norma-regra, norma-princípio, porque esse papo é muito chato, muito técnico, né? Mas eu acho que não há mais tempo e espaço, né, na sociedade para a gente pensar que a segurança jurídica vem do positivismo ou do normativismo, para usar duas expressões próximas, bem diferentes. A gente está na pós-modernidade, pelo menos é o que me contaram, não é? Então, a gente tem que começar a avançar. É a mesma coisa, Tereza, das audiências virtuais, não é? Eu, como advogado, morro de medo. É verdade, eu estava conversando com a ministra Peduzzi numa live outro dia e disse para ela, ministra, eu tenho medo, porque, veja... Eu vi essa live, foi sensacional. Não, porque, assim, a minha opinião é que o Código de Processo Civil, textualmente, ele permite esse tipo de coisa, desde que quem esteja prestando depoimento esteja na presença da Sua Excelência Tereza Narras. Mas não que as testemunhas estejam espalhadas ou todas juntas, porque nós não saberemos. Não é? Onde estão? Não, e assim, alguns dizem, isso é partir da má-fé. Não, isso porque eu não estou falando que isso vai acontecer. Eu estou dizendo que é uma preocupação de como estruturar isso para que o devido processo legal seja efetivamente realizado e tal. Só essa é uma preocupação, não é? Como é que eu vou falar assim, doutora Tereza, meus protestos, e vou ver se Vossa Excelência colocou lá na ata? E não é por má fé. Está gravado, Ricardo. Está sendo tudo gravado. É melhor. Olha só a evolução. Então, tem um lado ruim e um lado bom, né? Não, mas não, então, mas aí isso eu falei no começo, porque a gente não tinha um conhecimento da ferramenta, né? A gente recebeu a notícia assim, vai começar! 5, 4, 3, 2, 1, valendo! E a gente não tinha o conhecimento da ferramenta. E aí depois você vai. A gente não pode ser contra isso. Eu não posso ser contra isso, essa atualização, essa modernidade de eu poder fazer uma audiência do meu escritório, da minha casa. Porque, veja, Tereza, se tem sentido. Nós estamos na era industrial quando a gente pega o nosso carro e forma 250 quilômetros de trânsito em São Paulo. Sendo que a gente pode fazer isso aqui, numa reunião. Há muito tempo a gente pode. Não é? Então, veja, esse momento nosso também serve para esse tipo de pensamento. Para que eu vou pegar o meu carro? Porque, assim, os advogados adoram reunião, o cliente adora reunião, não é? Então, assim, geralmente a gente não resolve nada na reunião. Mas eles adoram. E aí você atravessa a cidade, pega 140 quilômetros de trânsito, não sei o que, vai lá, fala 40 minutos, volta, demora mais 2 horas, sendo que a gente pode sentar e conversar, colocar 4, 5 pessoas aqui, como a gente tem feito agora. Eu só acho que a gente precisa evoluir nisso. Só que para evoluir, a gente tem que ter uma cabeça um pouco mais aberta.
Não é? Se eu for usar o que eu aprendi, eu não posso revelar a minha idade. Na faculdade de direito, não, veja. Eu não posso. É bom revelar a idade, sabe por quê? Porque daí a gente tem a escusa, né? Fazendo um registro aqui, nosso confrade Bento Herculano, que vai estar conosco a semana que vem, grande Bento. Ele está lembrando o seguinte, que a Constituição é um processo público que demanda uma evolução, uma interpretação contínua da evolução dela, né? É bem interessante isso, porque é justamente vai de acordo com o que você está falando, né? A gente não pode ter uma norma estática, a Constituição ela tem que ter uma certa flexibilidade aí, né? E que, na verdade, também é a mesma linha que segue o Canutilho quando ele vem falando da questão da possibilidade de, nos estados de necessidade, se suspender determinados direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. E você suspende pelo período que for que for necessário para se fazer essa interpretação. E o documento que o ministro, meu Deus, fugiu o nome dele, que fez a decisão lá dos individuais. Qual? Lewandowski? O Lewandowski. A decisão que ele faz, ele cita, inclusive, um documento publicado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, onde esse documento, que eu acho que para entender tudo isso, é tão importante ler esse documento, Ricardo, porque ele fala exatamente dessa possibilidade de você conseguir harmonizar e ajustar as coisas nesse período, sem que você cause violações diretas aos núcleos duros de direito, né? Isso. Mas abrindo a possibilidade dessa suspensão de interpretação ou de concretização de determinados direitos, né? Mas, enfim, essa questão da interpretação constitucional é muito interessante. E vai servir também, Ricardo, agora você estava falando das audiências, para essa questão das audiências virtuais, né? Porque eu te confesso que eu também tive um pouco de medo na hora, né? Então a gente está aprendendo aqui a lidar. E é o que eu falo, o universo da minha vara é outra coisa, claro. Fica muito difícil você falar em administrar 90 varas num prédio aqui em São Paulo e 2 lá em Itapecerica, né? Então, quer dizer, a gente vai ter que ter aí uma interpretação flexível para tudo isso. Ou seja, a possibilidade de você mudar de uma situação para outra. Mas, realmente, Ricardo, eu acho complicada essa questão da oitiva de testemunha, né? E os advogados também, pelo menos que eu tenho feito audiência, também não têm concordado em ouvir a testemunha cada um num lugar. Mas existe uma adesão muito forte dos advogados. E eu tô achando isso ótimo, ainda mais eu tô fora, né? Porque você fala em pegar 250 quilômetros, para Itapecerica deve ser uns 500, né? Porque todo mundo não chega lá, falam que eu tô no fim do mundo. Quem sabe a gente aumenta o ciclo fazendo audiência virtual. E realmente, às vezes você chega para fazer uma audiência inicial, para chegar lá, marcar uma perícia e voltar embora para sua casa. É complicado. São 2 horas de trânsito ida e volta, ou seja, você já perdeu 4 horas no teu trânsito durante o dia, dependendo da região que você tá. Tem advogado que sai da Baixada. Imagina, tem que sair 4 horas da manhã de casa, 5 horas. Eu acho que isso é meio insano. E realmente essas audiências virtuais e essa possibilidade, que eu espero que fique, né? A gente tem que acertar como elas vão funcionar. Eu acho que ela vai aumentar o acesso à justiça. Eu não sei o que você pensa disso, mas me parece que vai aumentar o acesso, porque você consegue fazer as reclamações, você consegue processar e você vai para o fórum só para fazer audiência de instrução. Enquanto a gente não conseguir uma outra opção para resolver essas audiências de instrução, também de uma forma virtual. O que você acha disso? Então, como eu estava dizendo, Tereza, eu sou a favor e completamente a favor. Eu só tenho algumas, assim, como as MPs vieram, e eu acho que elas foram mais positivas que negativas, mas a gente sempre tem um pitaco para dar, porque o problema dos outros a gente resolve tranquilamente e não resolve o nosso, não é? Eu também acho, assim, eu acho que o TRT de São Paulo, depois o TST, eles estão tentando fazer algumas adequações, porque eu acho que o acesso à justiça pode melhorar desde que
o acesso à internet, o não acesso à internet não gere nenhum tipo de punição. Uhum. Entendeu? Exatamente, isso é Então, importante, né? porque o acesso à justiça e o acesso à internet, se a gente vai acessar a justiça pela internet, não é? O advogado, a parte, não podem ser culpados, e eu te falo até com uma certa tristeza, nas faculdades que a gente dá aula, tem alguns alunos que não estão conseguindo assistir às aulas online porque a internet da casa deles está cortada, porque eles não têm dinheiro para pagar a internet. E os pais fizeram essa opção. Olha só, não é? Então, isso é a grande maioria? Acredito que não, mas vai ter uma parte que vai ter problema de conexão. Então, a gente espera de vocês, magistrados, um pouquinho também de tranquilidade nesse ponto. Né? Eu não posso, caiu a conexão, a culpa é do advogado, ele é revel. Não é? Caiu a conexão, chamei, arquivou. A gente tem que trabalhar, é o sentido do direito. Não é? É o sentido do direito. A gente tem que trabalhar para quê? Por que que o sistema virtual de comunicação com os tribunais foi criado? Foi criado para dar acesso à justiça. Ele não pode ter outro objetivo. E foi criado para que as pessoas possam levar as suas reclamações ao judiciário, para que a pretensão possa ser resistida de uma forma dentro do devido processo legal. Então, eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter. Né? A inclusão digital, essa vida virtual, ela tem que partir de premissas também humanitárias, humanas, de serviço. Não é? Porque se a gente desviar esse foco para aniquilar processo, que eu sei que não vai ser o caso, não é? A gente vai criar uma situação, digamos assim, mais inconstitucional impossível, já que o tema hoje é Constituição. Na verdade, o pessoal está aqui falando, né, da questão da inclusão digital. É bem isso. Eu acho que, na verdade, a inclusão digital hoje é uma questão de política pública, né? Há uns 2, 3 anos, mais ou menos. Não, na verdade, mais tempo, mas a implementação começou há uns 2, 3 anos. Na União Europeia, existe todo um documento com relação a isso, que os estados têm que te assegurar o acesso à internet. Então, por exemplo, hoje em dia, não sei se todos, mas na maioria dos países da União Europeia, todas as praças públicas você tem acesso à internet. Olha só que interessante. Eu lá em Itapecerica, Ricardo, tem muito ponto. É verdade. E não pega, não pega. Eles chamam de ponto cego. Não pega nem telefone, né? É engraçado, às vezes o pessoal fala assim, eu ligo, você não atende, você não responde nada. Eu falo, claro, porque não pega, né? E dependendo do dia, cai tudo. Cai a linha normal, por conta da situação de serra, né? Então, é muito complicado. E você fala, você conversa como? Por rádio. Olha a situação. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que a gente está numa situação de avanço tecnológico, nós não temos, obviamente, como todo mundo está falando, a questão do acesso. E o acesso, se a gente for ver bem, Ricardo, não é barato. O acesso é caro, não é? Num país que o salário mínimo é R$ 1.100 e você falar de pagar que seja 50, 60, né? Que seja R$ 50 por um acesso à internet, é muito caro. É o que você falou. A pessoa, entre comer e ter internet, ela vai optar por comer e não por ter internet. Ela vai cortar, a primeira coisa que ela vai cortar são essas despesas, que são despesas extras, vamos dizer assim, e que não vão fazer falta. Quer dizer, vão fazer falta, mas é o peso, né? O que faz mais falta? O meu supermercado ou pagar a internet? Então eu pago o supermercado e não pago a internet, né? Olha, você falando disso, e a gente sente muito por essas pessoas e a gente tem que, na medida do possível, tentar ajudar. Tanto que a gente está tentando criar um congresso só para doação. Nós não somos sertanejos, né? Não cantamos músicas sertanejas, mas a gente está tentando fazer um congresso aí só com doações para tentar ajudar aqui e ali. Eu me lembrei de um autor, o Yuval Noah, né, lá de Israel, que ele diz que existem 2 tipos de pobreza, não é? A pobreza social, que é a ausência de igualdade, né, entre as partes, e aí a gente entra até no fator constitucional, não é? A igualdade de oportunidade. Esta é a nossa pobreza social, não é? A igualdade de oportunidade, não é? E a pobreza biológica, que é justamente a falta do alimento, a falta da condição mínima
de existência e de dignidade. Então, eu acho que no nosso país nós temos essas duas situações ainda de pobreza, não só no nosso, como em muitos outros. E talvez a gente tenha que usar a Constituição corrigir esse equívoco do trilho que nós adotamos há muito tempo atrás, né? O Brasil é um país muito grande, né? E às vezes eu fico até chateado de ver, não obstante a pandemia seja uma desgraça, uma tristeza, nós estamos com muitos mortos, muitos atingidos, mas eu não acho honesto uma comparação do Brasil com a Bélgica, por exemplo, que não tem o tamanho, que não tem número de mortes. A Bélgica não tem o tamanho de São Paulo. Então, assim, a gente tem que começar a trabalhar com mais honestidade, eu acho, em todos os meios, sabe? Principalmente meios de comunicação, etc. E partir da premissa de que nós temos essa dificuldade. Não é? Outra coisa que nós temos dificuldade, Tereza, é isso. A gente quer lei para tudo. A gente quer lei para tudo. Não é? Diferente lá dos países que você foi estudar. Lei, contrato e assinatura do juiz. É verdade, não é? Não, então. O que motivou toda essa discussão pelos acordos individuais, coletivos, é constitucional ou não? A insegurança jurídica. Ou seja, o judiciário vai aceitar o que eu estou fazendo ou não? Se você não tiver a chancela do judiciário, como fica? Não é? Então, essa é a dificuldade. É muita formalidade, né? Um apego à burocracia e à formalidade que não faz sentido. Mas a gente tem que entender por que isso acontece, né? Será que a gente tem tanta gente desonesta que a gente não pode fazer um negócio... o vencimento é dia 5, a pessoa não pode ligar dia 13 e falar, olha, eu não estou conseguindo pagar, vamos renegociar, vamos acertar, vamos fazer isso. Será que as pessoas não conseguem ter esse mínimo, não é? Isso é um mínimo existencial, não é? Da pessoa saber o local que ela está e o que ela pode e o que ela não pode, não é? Então, isso é que torna as coisas, isso é que enche o judiciário de processos, né? Exatamente. Antes, as empresas, a gente procurava as empresas para fazer acordo em casos diferenciados de reclamantes, e elas falavam assim, não, eu não posso fazer, porque se eu fizer sem a Tereza assinar, não vale. Depois você vai entrar de novo. Aí, sabe o que eu fazia, Tereza? Eu colocava, isso é muito gozado, sabe? Não, eu vou contar esse segredo para você. Você sabe o que eu fazia? Eu colocava no acordo extrajudicial que eu seria testemunha da empresa caso aquele ex-trabalhador ingressasse com a ação. Não é? Porque é inaceitável. Não é? E isso acontece, a gente sabe. Às vezes ele te procura, faz um acordo com você e procura outro advogado e propõe ação. Claro. Não é? O cara desse tem que ser preso. Na verdade, Ricardo, isso tudo tem a ver com a desigualdade social, né? Você estava falando da questão da comparação entre países e realmente não tem como comparar as situações, porque o Brasil tem muitas peculiaridades que nenhum outro país tem, né? Por exemplo, não sei, se fosse comparar, teria que comparar o quê? Com algum país grande ou com um país africano, que você tem diferentes realidades dentro do mesmo país, né? Aqui a gente está discutindo em São Paulo a questão do desenvolvimento, do trabalho tecnológico, enquanto no norte do país, né? Precisa muito. Eu fui no final do ano para a Bahia e aí você vê o pessoal cruzando o rio, a coleta de lixo feita por barquinho no rio. Sabe? Que QPI que nada, né? É o mesmo rio que passam os cavalos, que está todo mundo nadando e que está passando por ali. Então, quer dizer, são situações, né? Os caiçara que ficam levando guarda-sol na praia, montando para todo mundo. Então, quer dizer, é uma coisa, parece que você fala assim, bom, e afinal, em que direito, qual é o direito do trabalho? Eu não posso ter o mesmo direito do trabalho, uma mesma proteção, uma mesma proteção para todos os tipos de situações, porque elas não são iguais, nós temos peculiaridades. E a nosso maior problema, na verdade, me parece que é a questão da desigualdade, né? Que nós somos o segundo país mais desigual do mundo, né? Como é que você vai falar em ingresso, inclusão, num país com tantas desigualdades? Aí eu ficava falando da questão das oportunidades. É difícil, porque você vai falar em oportunidades, mas tem que ter uma abertura, uma política pública para dar essas oportunidades. E a gente não tem, não é? Não sei se você vê...
Porque a gente teria que, se você vê algum tipo de política que faça a inclusão desse pessoal todo, é difícil, né? Alguns programas sociais tentaram fazer, vamos dar telefone para todo mundo, lembra? Não sei se ainda existe esse benefício de que todo mundo tem direito a um celular com um cartão que vai funcionar. Isso não é inclusão digital. Pode ser uma tentativa, pode ser o início de um programa, mas cadê o resto do programa para realmente incluir esses tipos de trabalhadores, né? Num país onde a gente tem milhões de pessoas passando fome, um índice de desnutrição absurdo, né? 50% do norte e do nordeste é a zona da pobreza extrema brasileira. É muito complicado, né? E obviamente que quando vem as crises, a tendência é tudo isso crescer, não é? Então, Tereza, aí o que você me falou agora me trouxe duas coisas à mente. Primeiro, eu costumo usar a seguinte expressão: o sindicato municipaliza, entre aspas, evidentemente, o direito que é nacional do trabalho. Então, essa é uma função, não é? Essas diferenças que você disse, que nós temos do norte ao sul do Brasil, não é? Tanto na horizontal quanto na vertical, né? Do nosso país gigantesco, com mais de 200 milhões de pessoas, o sindicato teria uma função espetacular. Ele tem essa função constitucional espetacular, de ajeitar aqui e ali, né? Mas a gente precisa usar. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, vou voltar à expressão sentido da Constituição, o sentido da lei, porque essa desigualdade, eu me lembrei dos portadores de necessidades especiais. Não é? Quantas empresas colocam as pessoas apenas para que elas constem no CAGED? Não é? Mas lá dentro da empresa ela não possui nenhuma função. Não é? Não sei se multar é o remédio. Não sei se simplesmente autuar é o remédio. A gente tem que autuar? Tem que autuar, tem que orientar, tem que fazer tudo isso. Mas eu acho que essa inclusão... Uma vez eu conversei com uma pessoa uma grande entidade de São Paulo, que cuida de deficientes, e ele me disse que ele conseguia, por ano, 7 a 8 pessoas que fossem incluídas para determinados serviços apenas, né? Porque ele trabalhava com uma deficiência realmente de cognição e etc. Então, tinham pessoas que só conseguiam fechar um envelope, hoje não se usa mais envelope, não é? Então, veja como a situação não é tão simples. Agora, eu não vejo, vou ser bem honesto com você, e não é que não vejo agora, não vejo, pelo menos nos últimos 5 governos, nenhuma ação efetiva para que isso melhore. Não vejo. Não vejo, não enxergo, infelizmente não enxergo, não é? Essa desigualdade. Eu ouço muita conversa, né? Daqui e dali, de que isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, geralmente com um pano ideológico na frente, seja de lá ou de cá, mas medidas efetivas, não é? E eu vou te dar um exemplo. Tem uma faculdade que eu tenho um pedacinho dela, pequenininha, eu tenho um pedacinho dela. O que a gente fez lá, aqui na Doc Lobo, em São Paulo? Eu estou no interior, mas é lá na Doc Lobo, em São Paulo. Olha que interessante isso. A gente tem estagiários, aliás, a gente faz o vestibular, Enem, tudo certinho, como deve ser. A pessoa entra, tá? Primeiro semestre, Tereza, ela estuda de graça, nós pagamos. Segundo semestre, ela é adotada só por grandes empresas, ou pelo Itaú, ou pelo Banco X, ou pela IBM, ou pela TOTS, essas empresas grandonas de tecnologia, porque é uma faculdade de tecnologia. E essas empresas passam a pagar um pedaço da faculdade dela até ela concluir. E quando ela, no último semestre, ela já vai para a empresa como estagiária e ela sai da faculdade empregada. Então, isso é sensacional. Isso é um programa, né? Então aqui há uma união da iniciativa privada com quem efetivamente precisa e quer vencer, não é? Porque as pessoas que estudam lá são pessoas que querem vencer. E é interessante porque a classe social lá realmente vem de uma classe, digamos assim, de menor possibilidade financeira, mas com muita força e vontade de vencer. E de um outro lado, você tem essas grandes instituições que têm deficiência em pessoas que entendam de tecnologia, efetivamente.
Então, nós conseguimos unir isso e estamos fazendo um trabalho. Nós estamos lá com 500 alunos, não é? Maravilha. E o menino sai de lá, Tereza, com 21, 22 anos, ganhando 5 ou 7 mil reais. Oh, E preparado para o mercado. para primeiro emprego, hein? Não, ele ganha. Realmente. Nós fizemos um estudo lá e a maioria deles ganha mais do que todos os outros membros da família somados que moram na mesma casa. Meu Deus do céu. Então, é assim, esse é o que eu estou falando, é um tipo de iniciativa, e não estou falando porque eu participo muito pouco lá, a ideia também não foi minha, né? Mas que é um tipo de iniciativa que você olha e vê o resultado. Há uma inclusão, né? E é isso que talvez falte para a gente, um programa que saia do papel e que chegue nos lugares que ele deva chegar. É. Mas sabe que você estava falando da história das pessoas com redução de capacidade? Eu tive uma ação civil pública muito interessante, que daí o problema não é só da empresa, que é importante saber isso também. A empresa foi multada porque não respeitava a cota de empregabilidade. E aí a empresa chegou lá e falou, olha, eu abro edital, tá aqui, mas qual é o problema, né? A empresa, ela dá o transporte para os deficientes da parada de ônibus em Itapecerica até a empresa. Óbvio, ela está em Itapecerica. As pessoas não conseguem ter mobilidade, muitos não têm, vários desistiram, não tem mobilidade da casa deles até o metrô ou outro lugar. E a empresa falou assim, eu não posso, tudo bem, eu garanto o transporte da empresa aqui na região, mas fora da região eu não tenho, porque tem cada deficiente mora, um na Lapa, o outro em Tatuapé, o outro na Moca, o outro na Zona Norte, enfim. Ela falou, não tem condição de passar em São Paulo pegando todo mundo. E depois ainda ir para as outras cidades que fazem parte ali da nossa região. Então, olha que interessante. A mobilidade pública impede que muitas vezes essas pessoas estejam colocadas. Porque no metrô funciona super bem. O metrô tem um sistema de mobilidade maravilhoso. Ou seja, ele consegue permitir que as pessoas tenham acesso. Mas até chegar no metrô, até chegar nos trens, eles não conseguem. Olha que interessante isso. Então, quer dizer, percebe que a situação tem que ser integrada, não é? E acho que a gente tem muito ainda para consertar, né, Ricardo? Não, veja, Tereza, tem família que não quer, Claro. tem calçada que não suporta a cadeira de roda. Né? Exatamente. Eu me lembro, você falou de uma ação civil pública, só para falar mais um detalhe, eu dei a sorte eu acho que, ganhar a primeira anulatória no Brasil de uma autuação de deficientes aqui no TRT. E eu me lembro que foi muito interessante essa ação, porque a gente tentava mostrar que o que a defesa dizia eram movimentos que se repetiam, eram vagas que estavam em todos os lugares, mas eram as mesmas vagas, não é? Era uma empresa de teleatendimento, que tinha 60 mil funcionários, não é? Então, aí eu dizia assim para a desembargadora nos memoriais, falava assim, doutora, veja só, o moço precisa ouvir, precisa falar, ele precisa enxergar, ele precisa teclar, não é? E ele não pode ter uma deficiência cognitiva, porque ele pode mandar alguém para o Egito que quisesse ir para a Bahia. Não dá, não é possível. Então, veja, o que sobrou disso, né? Sobrou talvez um cadeirante, enfim, alguma outra situação. Eu preciso de 5% de pessoas com essa Não exclusiva. consegue, foi o que a empresa falou, ela falou, não consigo. Olha, que complicado. Ricardo, vou te deixar com os minutos finais para se despedir, agradecendo o nosso público do Café da Manhã. Amanhã nós vamos ter dois eventos. De manhã, às 8 da manhã, o Vicente, falando sobre aeroviário. A gente não sabe o que vai ser, né? Só espero que os aviões continuem. Né? E meio-dia, a nossa querida confreira Tereza Asta, falando das questões que estão chegando nos tribunais. Ela tem trabalhado muito com essas medidas de urgência dentro dos tribunais e ela vai falar um pouco para a gente sobre isso. Amanhã continua uma belíssima aula aí, né? sobre
sobre essas matérias. Agradeço em nome da academia imensamente sua participação. Espero que você volte mais vezes aqui no nosso café da manhã. E agradecendo o nosso público, um bom dia para todo mundo. Ricardo, te deixo aí com a despedida final do pessoal. Ô, Tereza, muito obrigado, viu? Você sabe que é uma honra tê-la como confreira, participar dessa academia. Tanta gente boa, né? E todo mundo tentando realizar o seu esforço para compreender o momento, tentando publicar aqui, falar ali. Tem amigos aí que já fizeram mais live do que andaram de bicicleta na vida, mas a gente sabe que tudo é com uma intenção de trazer algum conforto e algum conhecimento para todos. Eu queria deixar aqui um desafio, um agradecimento a todos que nos ouviram, nos assistiram. Eu vi aqui o Bento Herculano, nosso amigo, a doutora Janete, Zavanella e outros que eu não consegui pegar o nome aqui. E deixar uma reflexão para que as pessoas tentem pensar um pouco mais no texto constitucional de uma forma dinâmica, né? Estudem o texto constitucional de uma forma dinâmica e procurem também saber que o centro da Constituição é a pessoa humana, o sentido do direito é a pessoa humana. Não dá para ser de outra forma. E a pessoa humana está dirigindo uma empresa, como está prestando o seu serviço, ainda que mais simples ele seja, né? Então, esse é o recado que eu deixo. Deixo um beijo grande para vocês, para todo mundo. E espero voltar sim. Só vou fazer um protesto, porque eu queria que fosse mais tarde o café da manhã, porque é muito cedo. Já são umas 9h30, 10 horas, tá bom? Obrigado, viu, querido? 9h30, 10 horas, você vai estar fazendo audiência em Itapecerica, não dá. Tá bom, combinado. Beijão para todo mundo, até amanhã, gente. Obrigado, obrigada. Querido. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Até logo.